Começa agora o podcast do Algo Mais. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e esse aqui é o podcast do Algo Mais, hoje com um convidado mais do que especial, meu amigo João Kepler. Você que acompanha aí o mundo das startups, de investimento anjo, você com certeza já ouviu falar nesse cara que é uma referência quando se fala no mundo das startups. Tudo bom, João? E aí, Fred, tudo bem? Obrigado pelo convite. Estamos juntos aí. Agora, menos um pouco na sua apresentação. Não é tanto assim. Não, é isso aí mesmo. Mas eu e o João, a gente tem uma história assim, muito bacana. A gente se conhecia virtualmente, sem se conhecer presencialmente. A gente se encontrou num voo. E um amigo em comum, o Fred Rocha, acabou nos unindo num projeto muito bacana chamado Varejo Show. Nós estamos aqui em Brasília agora fazendo uma conexão para outros projetos, né, vindo de outras cidades, vindo de Caldas Novas, onde a gente fez o último Varejo Show deste ano, né? E muitos virão ano que vem. Isso. Então, João, eu tenho percebido, né, e vocês aí que acompanham o blog, veem que eu falo sempre do mundo dos negócios, falo bastante de startups lá de fora. O João conhece muito do mundo aqui no Brasil. Para começar, João, o que danado é uma startup, né, e qual a importância da startup para uma economia como a do Brasil, num momento como esse que o Brasil vive hoje? Então, startup nada mais é do que uma empresa. Ela pode ser uma empresa e pode não ser uma empresa. Startup é um negócio em estágio inicial. A gente diz uma startup que é um projeto escalável, que tem escala. O que é escala? É quando você não precisa aumentar a infraestrutura para aumentar faturamento. Então, você pode, com a mesma infraestrutura, multiplicar o seu faturamento. Escalável é isso. Então, quando uma empresa ela tem um modelo de negócio escalável, ela pode ser chamada de startup. E principalmente quando ela está no estágio inicial, está começando a operação. Startup, ela pode, como eu disse, pode ter um CNPJ e pode não ter no começo um CNPJ. Isso não quer dizer que ela não possa existir. Ela pode. Hoje, com os intermediadores de meio de pagamento, ela pode fazer cobrança para a pessoa física e de pessoa física para pessoa física. Então, esses facilitadores ajudam os projetos que estão em estágio muito inicial, ainda em MVP, ainda em protótipo, e antes mesmo até de ir a mercado com o CNPJ. Então a gente chama isso de startup, que existem vários estágios para essas startups. E a gente percebe, né, eu percebo muito que o Brasil ainda está num estágio inicial, né? A gente está vivendo aí um crescimento, várias linhas de investimento sendo abertas, aumentando a participação dos investidores anjos no processo. E é claro que para que as coisas realmente aconteçam, você precisa ter um cenário onde tenha muita opção ou muito movimento, né, para que alguns daqueles movimentos se tornem realmente negócios bem-sucedidos e que venham a mudar uma economia de um país, a realidade, inclusive, da vida de algumas pessoas. Mas eu vejo, por um outro lado também, João, uma comoditização um pouco de ideias, né? Então você tem a ideia pela ideia, tem que ter uma startup. Então muitas vezes na universidade o cara diz assim, se você não for um empreendedor, você não é ninguém. Então a gente tem aquela mania de criar esses padrões e aí acaba criando muitas vezes projetos que é o que o Silvio Meira, né, do César, ele sempre fala que são projetos Me Too ou empresas Me Too, né, aquelas que não têm um diferencial, não têm algo a mais. Como é que você percebe esse ambiente e o que é que realmente faz uma ideia ser uma ideia valiosa ou bacana? Bom, são muitas perguntas, né? Então vamos por partes. Bom, primeiro assim, eu estou vivendo esse mundo das startups. Na verdade, eu estou há mais de 18 anos na internet e tal. Mas nos últimos 6 anos eu tenho vivido especialmente as startups por ter ido lá fora buscar dinheiro por uma startup, uma empresa minha, que eu nem sabia que era uma startup. Eu fui buscar recursos para essa empresa e recebi vários nãos, né, lá fora, no Vale do Silício, em fundos de investimento. Eu não sabia como era e lá eu descobri o investimento anjo, o Angel Investment ou Business Investment. Então, de lá para cá, eu voltei para o Brasil e comecei a fazer parcerias e negócios, entendendo o que era o mundo das startups. E de lá para cá eu venho percebendo um crescimento na cultura empreendedora digital no Brasil. Dos últimos 2 anos para cá realmente explodiu essa história e, como você bem falou, não tem um universitário, um empreendedor hoje que pelo menos não tem uma noção do que seja uma startup e uma possibilidade. A grande verdade é que realmente, Frederico,
esses negócios inovadores realmente podem se transformar numa alternativa para o desenvolvimento econômico e também para o desenvolvimento pessoal e de negócio. Né? Tem muito empreendedor que achava que empreender era montar um carrinho de pipoca, ou montar uma empresa, ou montar um escritório e tal. A partir do momento que as startups começam esses startup weekends, esses eventos de final de semana, que são mini empretex, e começou a popularizar isso, o acesso a essa informação ficou mais popular, mais acessível, vamos dizer assim, a gente percebe que mais e mais empreendedores querem entrar nisso. E claro, como tudo que tem uma procura grande, termina virando onda, virando modinha e até mesmo uma bolha em alguns momentos. Então, a gente agora, no Brasil, está surfando essa onda das startups, dos negócios inovadores e que, claro, tem muito aventureiro e muito surfista e professor de surf sem nunca ter surfado, na verdade, né? Então, como tudo, existe o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que efetivamente muita coisa boa tem acontecido no Brasil nesses últimos 2 anos, principalmente projetos incríveis como EasyTax, né? E tem vários outros projetos que nasceram no Brasil, nasceram de eventos de final de semana e que hoje tem faturamento incrível, tem investimento incrível. EasyTax, que é Canto, Get Ninjas e tantos outros que nasceram há mais de 3 anos atrás, que tem se perpetuado ao longo daquela linha do tempo, onde 2 anos a empresa quebra e tal, microempresa. Então tem passado dessa fase e hoje a gente já percebe uma estabilidade dessas empresas que nasceram lá atrás, que nasceram de um MVP, de um mínimo produto viável, nasceram de uma ideia e se transformaram em negócio, empresa, faturamento, escala e tração e acabou. E aí virou um grande business e recebeu investimento externo, interno e externo. Então, o momento é muito bom e muitos negócios têm aparecido. O que eu digo, aí fazendo uma comparação com o momento econômico que a gente está vivendo, eu digo o seguinte, que esses jovens têm se preocupado em desenvolver negócios que realmente resolvam problemas da sociedade, seja no transporte, na saúde, na educação, problemas. Onde tem problema, os jovens percebem o problema e criam a solução. E esse é um ponto, e eu até poderia dizer que até já um indício da maturidade desse momento que a gente vive passando. Porque no início... Não era qualquer coisa, era copycat, que a gente chama, é Ctrl-C, Ctrl-V. Ou aquele negócio, quero ficar milionário, vou vender minha empresa. Quero virar o Zuckerberg, vou vender por milhões e tal. No começo era assim, mas isso é bom, porque despertou muita gente essa possibilidade do capital intangível, da possibilidade de uma ideia, um computador e uma tomada no banheiro resolvia o problema, o cara montava um negócio e fazia um MVP e saía vendendo. Então, isso foi muito bom no seu momento. Hoje existe um grau de informação e de conhecimento do que precisa ser feito muito maior do que há 3 anos atrás. E aí o que está acontecendo é que esses negócios que estão aparecendo são negócios que, principalmente negócios que estão aparecendo no mercado, que tem se perpetuado há mais de 1 ano, 2 anos e até os mais novos, já nasce com esse conceito de porquê, de um porquê bem definido, um propósito bem definido, daí conseguir montar uma operação que vai ter sucesso na medida de resolver um problema, né? Porque quando você resolve um problema, por mais que você não tenha venda, você não tenha muito sucesso em vendas, mas se você está resolvendo o problema de um grupo pequeno, mas está resolvendo o problema, isso de certa forma é um relativo sucesso, na nossa opinião. E isso atrai investidores. Isso atrai investimento porque, por mais que não tenha um grande mercado, mas tem um mercado de nicho segmentado, isso também atrai segmento. Outro dia não, mas uns 3 anos atrás, um senhor chegou para mim no evento e disse: eu vou montar um sistema, um software, um aplicativo de frete. Caminhoneiros fechar a carga e entregar sem passar pelas transportadoras. Eu disse: como é isso? Ele me explicou. E aí, naquele momento, eu não entendi aquilo como um negócio, só que é bem nichado. Acontece que hoje a Truckpad é um sucesso. A Truckpad é um sucesso, faturamento incrível, e eu perdi a oportunidade de entrar há 3 anos atrás, porque eu não tinha entendido naquele momento que ele me abordou. De outra forma, a Handtalk, que é um sucesso também brasileiro, os jovens me apresentaram um boneco e dizendo que esse boneco ia traduzir tudo que fosse falado em português ou escrito para Libras, língua de sinais. E nesse eu entrei, e nesse eu consegui, e hoje eu estou surfando a onda com eles e estou tendo sucesso junto com essa startup. Então, o que eu quero dizer é que quando esses negócios resolvem um problema específico do mercado,
a chance de dar certo e de ganhar dinheiro é muito maior do que um negócio qualquer que seja um copycat de qualquer coisa. Então, essa é uma dica bem bacana, você que tá ouvindo aí, né? Então, lembra do Simon Sinek, né? Tudo começa com porquê. Então, se esse porquê faz sentido para outras pessoas além de você, você tem uma grande possibilidade de ter um negócio bom na mão, né? Exatamente. Já parte desse princípio do porquê, porque, na verdade, o como é consequência daquilo que você, se você tem uma ideia bem definida e estudou isso. Bem, uma outra coisa que eu percebi, eu nunca fui um cara de planejamento, nunca fui um cara de controle, de finanças, eu sempre fui um cara de operações e vendas. E depois que eu me envolvi no mundo das startups, minha mentalidade mudou, meu mindset mudou para a importância de ter algum conhecimento, aprofundar em algumas coisas em relação a planejamento, em relação a controle. E muito graças ao Alex Osterwalder, que criou o Business Model Canvas, que é uma ferramenta de 9 blocos que de alguma forma te dá uma visão de como você deve conduzir a sua empresa e os pontos fortes, pontos fracos. É tipo uma análise SWOT, né? Para quem conhece isso, de fatores críticos de sucesso e tal. Então, o Canvas te dá uma visão geral. Então, a partir da implantação do Canvas no Brasil, que veio aqui de 4 anos para cá, muito mais forte, e o Canvas passou a dar para esses jovens, e também para mim, vamos dizer assim, uma outra visão sobre planejamento e sobre a organização dessas empresas. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, que antigamente a gente tinha que fazer um planejamento estratégico, um PE muito grande, parava a empresa uma semana e tal, colaboradores. Hoje em dia, você consegue fazer com muito menos recursos, muito menos tempo, um start do planejamento, que eu chamo que é o Business Model Canvas, e daí você montar a sua empresa em cima daquele planejamento inicial. Então, o que era só execução, só operação, ou seja, tive uma ideia, vou lá e faço. Passou a ser, tive uma ideia, vou lá planejar, meio que rapidamente, e vou lá fazer. Você que está ouvindo aí, o João está falando vários termos, né, que pode ser que não seja do seu conhecimento, mas não se preocupa que eu estou colocando tudo no descritivo da postagem desse episódio. Então, por exemplo, o Canvas, hoje ele está sendo utilizado muito até como validação da ideia do negócio. Tá? Antes de você partir para a operação, como o João mesmo falou, você tem a ideia e o meio do caminho é você ir, antes de partir para a ação, dar uma validada nele, né? Você organiza suas ideias. O Canvas é um one fucking page, como a gente gosta de dizer, uma página onde você coloca suas ideias, organiza essas ideias e você tem um tipo de validação do negócio. Só para ter uma ideia, por exemplo, instituições como o Sebrae utilizam o Canvas e algumas instituições financeiras aceitam o Canvas em substituição do próprio plano de negócio. Do projeto, então, inclusive. Do projeto. Sim. Mas uma coisa importante que você falou, e eu esqueci de comentar, é a história da validação. E eu queria aprofundar nisso, porque isso é um ponto importantíssimo. Muitas vezes, após você tem o seu Canvas, você tem um plano de ação bem definido, um plano de negócio bem definido, só que você entendeu que aquilo seria importante, você entendeu que aquilo realmente é um bom negócio. Só que você não tem ninguém fora o teu ambiente que diga realmente é. E não é aquele primo, parente ou amigo que diz assim, pô, monta isso que vai dar certo. Você tem que tirar o cheque de alguém. Você tem que ir para o mercado, tem que ir a campo, tirar a bunda da cadeira e buscar um cliente, pelo menos um cliente, 2 clientes, e o que esse cara disse além do pagamento. Se ele compraria essa assinatura, se for um modelo recorrente de assinatura, compraria esse produto, se for um produto, fazia um download de um aplicativo, se pagaria pelo download, se for um aplicativo. Então, assim, você precisa de alguém, ou de algumas pessoas que efetivamente comprem aquilo que você planejou no Canvas e aquilo que você quer botar no mercado. Então, muito bem falado, muito bem colocado, Fred, é exatamente esse gap que existe. E a gente percebe nitidamente que as empresas param na validação. Os negócios não chegam ao mercado sem validar. Quem tenta ir para o mercado com a validação meia boca, fecha as portas, não dá certo, perde dinheiro, perde todo o seu esforço e seu trabalho. Então a gente tem hoje 2 barreiras, vamos dizer assim, para esses empreendedores que eles não tinham, que é o Canvas e a validação antes de ir para o mercado. E aí você colocou muito bem, lembrou dessa. Aliás, como investidor, como faz investimento, uma das premissas básicas, a gente vai falar sobre isso depois, você não falou, né? Mas uma das premissas básicas é olhar como foi a validação, se é legítima, se é real, se não é e tal. Porque sabendo que foi validado, a chance de dar errado é muito menor. E aí o reflexo disso para o mercado é que a gente tem
centenas e centenas de startups abrindo, sendo abertas, com negócios eficientes, que resolvem problemas e que podem ser sucesso no Brasil. E a gente, eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos ter uma empresa de bilhão. A gente já tem uma Conta Azul perto disso, que é uma startup, a Conta Azul, né? E tantas outras empresas que já estão... A Conta Azul é um software de gestão financeira online, bem bacana. Eu uso na minha empresa e é um dos modelos aí bem sucedidos que o João está falando. A Conta Azul é uma startup, né? E tem a Contentus e tem tantas outras que essas empresas elas estão chegando já estrutura com muitos funcionários já grande, bem estruturadas. As empresas estão chegando num patamar de bilhão que no mundo a gente chama de unicórnio, né? São os unicórnios, aquelas empresas que com muito pouco recurso fizeram um faturamento bilionário e que podem ser vendidas por bilhões de dólares, porque a ordem de grandeza dessas startups, e é uma coisa que é interessante a gente analisar, porque o Uber, que é uma startup também, que era uma startup, vale 50 bilhões de dólares, mais do que uma CSN, uma Vale do Rio Doce, que tem capital tangível pra caramba, estrutura, imóvel, tudo, e o Uber não tem nada disso. Como é que vale 50 bilhões de dólares? Então, essas empresas de bilhões, por que esses investidores colocam dinheiro nessas empresas? Porque, além da especulação, porque um vai vendendo para o outro, eles sabem que isso é tão escalável ao ponto de ser essencial para a vida das pessoas. E num mundo que tem 7 bilhões e alguma coisa de pessoas, todo mundo vai terminar em algum momento usando isso e pagando pelo serviço. Isso vai ficar uma empresa muito grande. Você tem no evaluation, né, nessa questão da avaliação e o dar o valor ao negócio, você tem aí duas coisas importantes que você falou, né, João? Uma delas é o seguinte, o quanto ela está gerando de caixa hoje, mas uma coisa mais importante nisso aí é o potencial de geração dessa futura, caixa, né, de futura. Porque na hora que você fala do Uber, fala de outras startups, principalmente com foco numa economia compartilhada, por exemplo, você vê que as pessoas estão pensando no comportamento do consumidor, como ele está se comportando, como ele está agindo. Como ele está se comportando hoje e como ele vai se comportar amanhã. Porque a geração Z está crescendo, a geração Y está aí, então assim, esse público se comporta diferente. E até os mais velhos já estão começando a compartilhar e a se comportar de uma maneira diferente em relação ao mundo digital. É do possuir para o usufruir, né, que eu gosto de dizer. Com a economia compartilhada, você pode vender a mesma coisa várias vezes. Isso. Então, isso é diferente da economia tradicional e tem deixado o mercado de cabeça em pé. Né? Porque no mercado você pega um produto e vende uma vez só e o cara leva um produto para casa. Nesse negócio da economia compartilhada, você pega o mesmo produto que ele pode ser vendido para várias pessoas várias vezes. Então, e aí, o que acontece com isso? É uma revolução no modo de pensar, no mindset e também no próprio varejo tradicional. E aí é importante, né, você tá sempre aí nas redes sociais e tal, e sempre você tem haters em tudo, mas tem uma galera que realmente se dedica a criticar o movimento de startups, a empresas como o Uber. Então, antes de você tecer qualquer comentário, qualquer crítica, que a empresa não vale isso, ou que tem um monte de coisas parecidas, não tem ideias diferentes, conhece um pouquinho, dá uma estudada do que está acontecendo, esse movimento, e principalmente é importante entender que a economia empreendedora é o que move um país e faz o país ser bem sucedido. As pessoas dependerem menos do emprego, principalmente do emprego público, e o caminho é o empreendedorismo, né? Sem falar, né, que o que você está falando é uma coisa que eu acabei de me lembrar, que o governo federal fala que é a pátria educadora. Longe disso a gente está, né? Mas só que nós somos uma pátria empreendedora. Isso. Nós somos, muitas vezes, empreendedorismo por necessidade, porque o cara não tem alternativa, não tem emprego. Perdi o emprego, por necessidade, tem que me virar, e agora o que eu vou fazer da vida? E por oportunidade também, né? Então, assim, eu digo que nós somos uma pátria empreendedora, mesmo não tendo esse slogan, mas deveria ser, porque a gente não tem alternativa, a crise está aí, a gente tem que se virar, fazer do limão uma limonada o tempo todo, e já era assim há muito tempo. Então, desde pequeno a gente ouve a história de meninos vendendo laranja, a gente se virando, né? Nós vendendo gibi e tal. E isso já era de muito tempo atrás. Agora esses jovens estão desenvolvendo startups. E por que não? É porque é espuma, porque startup é modinha? Também.
Mas o que eu quero dizer é que isso muda, isso é mindset. Isso. Ou seja, o cara sabe que se ele com muito pouco recurso, qualquer um pode desenvolver. Aliás, a educação, desenvolvimento de código, em vários países já é matéria obrigatória da infância, do primário, do ensino fundamental, etc. Para poder já gerar uma oportunidade para o cara, para ele poder desenvolver o próprio startup dele, o próprio negócio dele. Coisas que eu vejo vários jovens aprendendo a desenvolver agora para criar pelo menos um MVP, para poder conseguir mercado, validar e aí conseguir clientes e montar a estrutura para ir para frente. E isso sim é uma oportunidade que ninguém tinha. Por exemplo, meu pai não teve essa oportunidade, ele tinha que comprar e vender, era só o que eles sabiam fazer naquela época, e representar produtos, né? Era a venda. Eu, na minha época, era a representação basicamente que a gente tinha de oportunidades, e comprar e vender também, mais ou menos. E hoje, o que esses jovens têm na mão? O mundo à disposição deles, porque não existe barreira para nada. A internet está aí, a informação está aí, o aprendizado está no YouTube. O que você, eu não sei usar aquele aplicativo, você, como usar o aplicativo tal, e vai lá e usa e aplica. Como fazer uma startup você tem, como conseguir investimento você tem. Então, assim, toda a informação, ela é pública e é rápida e simples. Então, só não faz quem não quer. E aí, só reforçando, a oportunidade que nós temos no momento de crise é que está todo mundo pensando em problemas e nós que vivemos esse mundo pensando em como resolver esses problemas. E aí a mágica acontece, né? Aí a mágica acontece, porque aí a fome com a vontade de comer. Agora, de novo, tem-se realmente muita modinha, muito carinha fazendo auê, filhinho de papai, achando que startup eu tenho uma startup, aí já passa a ser credencial, né? Uhum. Na verdade não tem nada a ver. E como todo negócio tem um lado bom e um lado ruim, mas o que eu vivo, o meu mundo, é o mundo do lado bom desse projeto, desse processo. Eu recebo, Fred, 40 e-mails por semana de projetos e de ideias que jovens querem apoio. E olha que bacana, né? Porque um tempo atrás isso não existia. Na verdade, o que o jovem estava pensando era no próximo serviço público, em prestar concurso. Né? Então, para inchar cada vez mais uma máquina que já é inchada. Então, se a gente precisa de menos governo, a gente precisa ter mais empreendedorismo. Exato. Então, quanto mais ideias apareçam, maiores as possibilidades. Por isso que tem que ser incentivado cada vez mais. E por isso é que eu gostaria muito de poder atender os 40 que me mandam mensagem. E o que eu faço? Quando eu tenho tempo, eu dou feedback, eu respondo, poxa, não é por aí esse caminho, é por aqui, isso aqui, não faz isso aqui é um oceano vermelho, tem muito tubarão, procure um oceano azul, explica o conceito de cauda longa, enfim, eu tento passar um pouco de conhecimento que eu aprendi, que de novo, há 6 anos eu não sabia de nada, não sabia nem que era startup, quanto mais investimento anjo. Por isso que você que está ouvindo, tá com a ideia, né, quer mudar a tua vida, quer melhorar a vida de alguém e pensa nesse mundo de startup, é muito importante saber quem você ouve, o teu mentor, a pessoa que você vai procurar, começando com os conselhos, seja em casa, seja na escola, seja um professor, porque se for uma pessoa fechada para isso, ou que tem algum tipo de preconceito, é claro que o que ele vai dizer é, isso é moda, isso não vale a pena, isso não vai dar certo. Não perca seu tempo com isso. Não perca seu tempo com isso. Então é muito importante, porque quanto mais ideias você tiver, quanto mais você empreender, os seus acertos, as análises sobre o que deram errado é que vai fazer você mudar de patamar nesse mundo, né? E faz a diferença, né? Faz a diferença em relação aos outros, né? É isso aí. E João, para a gente ir concluindo o nosso papo, tenho uma ideia, validei, 2 perguntas, né? Em uma. A primeira é realmente necessário ter um sócio? Né? Porque eu vejo que o cara, ele tem uma ideia, nem sempre a ideia do cara precisa ser tracionada ou precisa de um investimento, ele não precisa da grana em si, o que ele precisa é mão na massa. Então, preciso realmente de um sócio ou preciso realmente de um investidor anjo? Aí, se sim, qual a importância e o papel do investidor anjo nesse processo? Bom, você já deu uma pergunta respondendo, né? A primeira coisa que você perguntou é que se ele consegue fazer sozinho, por que vai abrir para mais alguém? Ninguém faz nada sozinho, é verdade. É bom você ter uma equipe complementar, um cara que entende de desenvolvimento, outro que entende de marketing, outro que faz... É bom um grupo de 3 pessoas, é sempre bom porque divide responsabilidades e atividades. Porém,
Isso em relação aos founders, aos fundadores daquela ideia, daquela operação inicial. Isso não tem nada a ver com investimento. O primeiro dinheiro que você tem que ter é o seu próprio dinheiro, o seu próprio esforço. Porque se você não acredita, se você, por exemplo, não vende seu carro, não, sabe, se você deixa de sair para poder investir no seu negócio, se você não acredita, como o outro vai acreditar e como você vai convencer o outro a investir no seu negócio. Então, a primeira coisa é, esse processo ele é muito de eu faço, eu posso, eu vou conseguir. Né? Muita dessas 40 mensagens que chegam por semana, eu tive uma ideia, eu preciso de investimento para isso. É muito difícil alguém investir na tua ideia. Então você tem que efetivamente fazer esse processo sozinho e usar recursos da família, eu chamo de FFF, Friends, Families and Fools, né? Usar os amigos e tal, esse recurso inicial e passar da validação e aí sim entender se com o dinheiro, porque o melhor investimento é o dinheiro do cliente, se com o dinheiro da venda você não consegue sustentar a operação até o teu break-even, até o ponto de equilíbrio. Se isso acontecer, você não precisa de investimento. Porque muitas vezes você pode vender 30 produtos e é o suficiente para pagar a tua conta e ter break-even. Não, agora, aí onde é que entra o investimento anjo? Agora eu quero vender para todo o Brasil. Para vender para todo o Brasil, eu preciso ter uma sede em São Paulo, preciso ter uma estrutura Y, X, Y, eu preciso de investimento para isso, pontual. É aí que entra o investimento externo para te ajudar a essa escala. Só que também você tem banco para isso. Tem só que fazer essa comparação, o que é menos doloroso, né? E por isso a gente trabalha com Smart Money, que é o dinheiro inteligente. O que é isso? Não damos só o dinheiro, te damos dinheiro mais o apoio, pegar na mão, o aval, ir junto, te conectar com a empresa A, B, C, baseado na nossa experiência de mentor, de ter feito isso, de ter apanhado, de ter sofrido lá atrás. Então isso é o Smart Money, isso é o que o investidor anjo faz. O investidor anjo não te dá só o dinheiro e vai embora, 3 anos ele volta para saber como é que está a empresa. Ele te acompanha, você vai ter o 4º sócio, o 5º sócio, ele vai participar do teu board, do teu conselho. Então, se você está disposto a abrir o comando do teu negócio para um conselheiro, no sentido de aconselhamento, advisor, beleza. E você está nesse momento que eu estou falando, procura investidor anjo. Fora isso, você tem que provar o teu conceito em fazendo seu investimento próprio. Mas João, eu não tenho condições de fazer isso. Então você continua do tamanho que você está. Continua. E aí tem um outro cara também, outra persona nesse processo, que são os empresários, que são pessoas que podem absorver a sua ideia dentro das estruturas deles. Por exemplo, vamos dizer que você construi um software para concessionária de veículo, uma startup que atenda um determinado problema de uma concessionária, seja na venda perdida, seja na manutenção lá, naqueles cálculos de hora de manutenção de veículos, seja um software de venda, o que for. E aí você vai lá e oferece serviço. O cara gosta tanto daquilo que ele diz assim, peraí, eu vou comprar o teu negócio e você vai te incorporar, porque é mais barato que ele desenvolver interno num custo de desenvolvimento de software interno. Legal. Então, sabe, se existe uma outra opção também, que é essa chama de incorporação, de M&A. Então, isso antes do anjo. E também, muitas vezes, o anjo entra e diz assim, o teu melhor caminho é a gente vender aqui para uma Abril, para uma Nestlé, vamos fazer uma saída, vamos fazer uma escala através dessa situação. E aí o anjo faz esse caminho, ajuda o cara a chegar lá. O anjo é um cara que pode pegar na tua mão e fazer esse caminho e servir como um broker, como um corretor, vamos dizer assim, para te ajudar a chegar lá. Então, o anjo é um anjo, cara. O nome já diz, é um cara que você reza para ele aparecer, ele aparece e ele vai te ajudar pro resto da tua vida, para toda o processo e a jornada empreendedora sua. Agora, o momento dele entrar é sempre o momento que você já tem um conceito provado, que você já tem uma situação mais estabilizada. E lembra, você que me acompanha, eu sempre digo aí, né? Não é sobre ideias, né? Porque ideia tem aí, tem um monte. É pegar a ideia, colocar em prática, você já ter uma certa bagagem com aquela ideia e aí o teu negócio fica muito mais valioso, né? Fica mais sexy, atrativo, né? Fica sexy. Não adianta, ideia não vale nada, todo mundo tem ideia. E a ideia no papel, tem cara que chega pra mim e diz, eu tô com uma ideia de fazer tal coisa, faça o MVP. Cara, Fred, tem software que você pega a sua ideia, escreve a sua ideia, ele transforma num softwarezinho, faça sozinho, sabe? Legal. Tem pra fazer mock-up de telas, você não precisa desenvolver, não precisa, sozinho você monta. Então, assim, se você conseguir fazer esse processo, e aí não precisa de ajuda de ninguém, precisa de grandes investimentos, precisa só você e um computador. E eu estou falando que acontece, eu já vi casos. Quando a RedTalk chegou para mim, era um mock-up.
o moleque desenhou, o Vanderlon e o Tadeu desenharam o Hugo, que é o bonequinho principal, e apresentaram para mim. E eu fui lá investir na ideia deles, mas foi um momento de ideação. Dificilmente eu visto na ideia, mas naquele caso eu me apaixonei e investi. E assim, por outro lado também, eu também vou contar um segredo para vocês. Dependendo do estágio do anjo, por exemplo, eu tenho 40 no meu portfólio, 40 é muita coisa. Mas quando eu tinha 2, nenhuma, 5, 3, 4, para mim era muito mais barato investir na ideia. Sim. Então, se dependendo do estágio do investidor anjo, e assim qualquer um pode se transformar no investidor anjo, às vezes é melhor você procurar um executivo de uma empresa, um empresário, que esse cara pode se transformar num anjo e te ajudar na ideia, do que para procurar já um anjo que só vai querer entrar, um anjo já experiente, só vai querer entrar depois da validação, entendeu? Então assim, existe também essa oportunidade no mercado de você encontrar um cara que invista na tua ideia inicial, e como eu fiz com a Rentop, como eu fiz com o Duit, como eu fiz com várias outras no começo. E o cara que está nos ouvindo aqui agora, João, se ele quiser saber um pouquinho mais sobre isso, sobre o mundo das startups e o investimento anjo, seja para ele ser um investidor anjo, ou ele que tem uma ideia, já está precisando aí de um investimento, onde é que ele busca? Olha, existem 2 portais no Brasil que falam muito sobre isso. E tem muito conteúdo e muita informação útil. Na verdade, 3. Um é o startupi.com.br. O outro é o startse.com.br e anjosdobrasil.net. Nesses 3 você encontra muita informação de como conseguir investimento, do que eu preciso fazer para poder me preparar para receber investimento, os detalhes, tudo. Você botar no Google como conseguir investimento anjo, você vai ter várias informações minhas, Romero Rodrigues e tantos outros caras que já passaram pela fase empreendedora, já foram empreendedores e hoje são investidores, mudou o chapéu, né? Então você vai encontrar muita informação útil e você vai poder sozinho tirar a sua própria conclusão do momento que você está e do que você precisa. Agora, eu queria, antes de encerrar, te dizer o seguinte, que startup não é só negócio do mundo digital. Boa, isso é importante. Né? Qualquer coisa pode ser uma startup desde que seja inovador. Tem uma pegada inovadora. Não é só você fazer um aplicativo. Startup não é isso. Startup pode ser um negócio na economia criativa, por exemplo. Pode ser um ambiente de design. Pode ser o que você quiser. Desde que tenha uma pegada inovadora, que seja diferente, que seja escalável, que seja repetível, que você pode fazer a mesma coisa várias vezes e não seja só a venda de um produto, compra e venda. Então, qualquer coisa na economia compartilhada hoje, aproveitar esse boom que é esse boom colaborativo, pode ser uma startup. E não precisa ser código, desenvolvimento, nada. Se tiver uma pegada digital, melhor. Aliás, dificilmente uma coisa no mundo não vai ter algo digital no seu contexto. Porque a gente não sobrevive sem internet mais. Até a televisão mesmo está virando digital. Tudo é software, né? Tudo é software, tudo é digital. Então, assim, dificilmente o cara vai conseguir fazer um negócio que não tenha pelo menos um canal digital de escoar a produção ou de venda, né? Então, tudo dá para ser uma startup hoje, e é isso a mensagem que eu queria dizer para você e para a gente. Bacana. Nós, por exemplo, que somos palestrantes, nós usamos o mundo digital para nos ajudar na comunicação. Esse podcast é digital. Então, assim, esse podcast poderia ser, imagina, você poderia empacotar esse podcast, o Algo Mais, empacotar, fazer um MVP, você já tem, que já funciona, fazer um canvas dele, montar um projeto, montar um plano de ação, um plano de negócio, fazer um DRE, uma planilha financeira, e dizer assim, eu quero investimento para isso, porque agora eu vou sair do digital e vou fazer um broadcast mundial. E você precisa de dinheiro para escalar isso. Bom, isso pode ser uma startup, entendeu? Só um exemplo simples, mas... É isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente vai encerrando aqui o nosso episódio sobre o mundo das startups. Para mim foi muito construtivo, e eu tenho certeza que para você que está aí também. Todas as informações do que o João falou vão estar no descritivo do podcast, e diretamente aqui de Brasília com meu amigo, palestrante, investidor anjo. Vale lembrar, ele ganhou o prêmio Spark, né, de investidor anjo. Spark Awards da Microsoft. Spark Awards da Microsoft. Então, todo lado do cara. Eu quero dizer para vocês que o Fred, quando começou, disse que a gente se encontrou
por acaso no avião, não. Eu que fui procurar ele. Você é o famoso Fred Alecrim? E fui lá pedir autógrafo dele. Eu já era fã do Fred Alecrim há muito tempo. E é uma honra para mim estar aqui no podcast dele. Eu sei que isso é coisa para poucos. E também quero dizer que é uma honra ter um projeto junto com ele, que é o Varejo Show. E, cara, muito bacana estar com você. Você é um cara acima da média, inteligente demais. Não tem uma coisa que eu fale com você que você não tenha um conhecimento proporcional ao que está sendo discutido. Isso é raro no mercado e é muito bacana. E eu quero dizer também que eu tenho um site particular que lá você pode mandar mensagem para mim e tal, que é Joal, né? Kepler, KEPLR.com.br. Que também vai estar aí no descritivo. E vocês viram que além de ser um cara mega pau, é outra super competente, o João também é muito, muito, muito generoso. Então, muito obrigado, direto aqui de Brasília, da nossa conexão, indo para outros projetos. Até o próximo podcast ou algo mais. E valeu, moçada! Você acabou de ouvir o podcast do Algo Mais.